Vamos, por favor, abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos de 21 a 23 e continuar a meditação que começamos hoje na parte da manhã. Aqueles que não estavam presencialmente aqui de manhã, eu imagino que acompanharam pela internet. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21 até o versículo 23. Esta passagem que o Senhor Jesus começa a falar com seus discípulos e de uma forma que eles ainda não tinham ouvido a respeito da sua morte, da necessidade da sua morte. Morte esta que nos lembraremos no nosso culto agora à noite de ceia, como também já fizemos na parte da manhã. Mateus, capítulo 16, de 21 a 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Nós vimos, meus irmãos, no versículo 21, hoje na parte da manhã, que foi este assunto que o Senhor Jesus começou a introduzir para os seus discípulos, e tem aqui uma preposição, tem um advérbio de tempo aqui, mostrando que a partir daquele tempo, a partir daquele instante, o Senhor Jesus começou a dizer de uma forma mais clara, direta, a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Começou então a mostrar para os seus discípulos a lição que eles precisavam aprender antes que eles fossem enviados para falar sobre ele, para dizer que ele é o Cristo que havia vindo a este mundo como nosso Salvador. Ele vai fazer isso no final do Evangelho de Mateus, depois da sua ressurreição. Ele então vai dizer para os seus discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois que eles tivessem aprendido e tivessem visto, contemplado que ele de fato morreu e ressuscitou, eles então deveriam partir e anunciar isso, então serem os pregadores, a primeira geração de evangelistas e pregadores do Evangelho. Então eles tinham que aprender essa lição. Por isso é que Jesus, no versículo 20, os advertiu, dizendo que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, coisa que Pedro tinha acabado de afirmar, quando o Senhor Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele os adverte, dizendo que eles não façam isso ainda, porque eles tinham que aprender esta lição, que o Cristo veio para morrer. Ele veio, era necessário que ele sofresse, que ele padecesse estas coisas, e então fosse pregado naquela cruz, morto, para ressuscitar ao terceiro dia. Era necessário que eles aprendessem este lado, era necessário que eles aprendessem esta parte da mensagem do Evangelho, que é a morte do nosso Salvador, que é, na verdade, a razão pela qual nós podemos ser salvos. Foi só porque ele morreu que nós podemos ser salvos, foi só porque ele morreu que nós podemos alcançar a vida eterna, e é só porque ele morreu que existe a igreja. A igreja nasce, a igreja que ele edifica, nasce depois da sua morte. Ele, sendo morto, então, produziu esse fruto, que é a sua própria igreja que ele tem edificado. Então nós vimos que 4 coisas eram necessárias acontecer a respeito da morte do Senhor Jesus, Ela tinha que acontecer em Jerusalém, que era a cidade que o Senhor escolheu, tinha que acontecer lá, por isso lá em Lucas capítulo 13 ele vai dizer que não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ela tinha que acontecer em Jerusalém, ele tinha que sofrer muitas coisas, ele não somente deveria morrer, mas deveria sofrer muitas coisas para que ele pudesse ser o nosso Salvador. O nosso pecado tinha que causar nele este sofrimento, porque o pecado causa sofrimento.
Então isso tinha que acontecer com ele tinha que ser moído naquela cruz, como nos diz Isaías capítulo 53, ao Senhor agradou moê-lo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi desconfigurado, não víamos nele nenhuma beleza, nenhuma formosura para que o desejássemos. Todo aquele capítulo 53 de Isaías fala exatamente daqueles momentos ali do Senhor Jesus na cruz, sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, a humilhação, o sofrimento físico, as afrontas que ele recebeu, os impropérios que foram ditos a respeito dele, né? Fizeram piadas com ele, riram dele, de fato foi um vitupério ele naquele momento ali na cruz. Isso tinha que acontecer, ele tinha que sofrer muitas coisas. E ele então tinha que morrer naquela cruz, e ele morre no momento em que o Senhor planejou. É interessante, né? A cruz, ela foi um método desenvolvido pelos antigos, né? Não só pelos romanos, outros povos da antiguidade praticavam a crucificação, mas os romanos a popularizaram, os romanos ficaram marcados por serem aqueles que crucificavam os seus criminosos, não é? E ela era planejada para que a morte fosse lenta, dolorosa e também exemplar, para que os outros não ousassem desafiar o Império Romano. Então os romanos pensaram em tudo isso quando planejaram a cruz. Mas os romanos, eles tinham ainda um pouquinho de misericórdia. Em alguns momentos, em algumas situações, eles então pediam a um dos soldados que quebrassem as pernas da pessoa que estivesse crucificada, para que então ela não pudesse mais conseguir sustentar o seu próprio corpo, e então assim ela morresse mais rapidamente. Veja que interessante, né? O ato de quebrar as pernas de alguém que estava crucificado era um ato ainda de misericórdia. Não é? Para que essa pessoa, então, o seu corpo ficasse totalmente pendurado na cruz, e assim o seu pulmão fechava de vez, e essa pessoa, então, tinha a sua morte acelerada. E não é isso que acontece com o Senhor Jesus. Quando eles mandam o soldado para quebrar as pernas do Senhor Jesus, ele já estava morto. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, como havia sido profetizado pelo profeta, nenhum dos ossos dele foi quebrado. E por que ele já estava morto quando aquele soldado se aproximou da cruz? Ele já estava morto porque a hora dele morrer já havia passado. E ele morreu na hora que o Senhor planejou. Ele entrega a sua vida. É interessante, irmãos. Ele foi pregado naquela cruz, ele sofreu todas aquelas coisas que ele sofreu na cruz, mas num determinado momento ali naquela cruz, ele diz, está consumado. Dito isso, entregou o seu espírito. É interessante, né? Ele decidiu a hora que ele ia morrer. Ele entregou o seu espírito. Naquele momento ali, ele morreu. Ele tinha que morrer. E morrer no exato momento que foi planejado por Deus. E ressuscitar ao terceiro dia. E era isso que era difícil para os discípulos compreender. A morte e a ressurreição. Mesmo depois que ele morreu, nós lemos isso em Lucas capítulo 24. Não é? Ele é pregado na cruz, ele morre e ele ressuscita naquela madrugada de domingo, e ele então encontra-se com 2 discípulos dele que estão voltando para uma vila chamada Emaús, e ele encontra-se com aqueles 2 discípulos, né? Lucas detalha para nós como isso aconteceu. Os 2 discípulos vinham conversando a respeito da morte do Senhor Jesus e de como aquilo os frustrou, como aquilo os entristeceu, como aquilo foi uma decepção para eles. E o Senhor Jesus os alcança no caminho, os 2 discípulos estão indo, o Senhor Jesus os alcança no caminho e pergunta para eles, o que vindes conversando? O que é que vos preocupa? E os 2 discípulos então pararam entristecidos e disseram para ele, você é o único que estava em Jerusalém, porque eles estavam vindo de Jerusalém, e o Senhor Jesus os alcança. Então eles concluíram que Jesus havia estado em Jerusalém. E eles dizem para ele, o Senhor é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabes dos últimos acontecimentos? Que Jesus, aquele que nós esperávamos que fosse o Cristo, foi crucificado. Nós esperávamos que ele fosse o nosso Salvador, mas ele morreu. Veja, irmãos, Salvador e morte eram 2 coisas que não cabiam na mente deles.
Salvador e morte não dava, não encaixava, não era a mesma pessoa, não era a mesma coisa, não fazia parte da salvação deles um Cristo que morresse, um Cristo que fosse crucificado. Nós pensávamos que ele era o Cristo, nós pensávamos que ele então faria a restauração de Israel, mas ele foi crucificado. Alguns dos nossos foram no túmulo, porque ouviram dizer que ele ressuscitou, mas verem-no, não o viram. E aí o Senhor Jesus fala com eles de uma forma muito parecida com a qual ele fala com Pedro aqui. Dura. Ele diz para aqueles 2 discípulos: ó nécios e tardos de coração, para crerem em tudo o que os profetas disseram. Não convinha, pois, que o Cristo padecesse nas mãos dos anciãos, fosse crucificado e ressuscitasse? E começando por Moisés e começando pelos profetas, ele expunha para aqueles 2 discípulos tudo o que a seu respeito constava nas Escrituras. Qual era o problema deles? Tardos de coração, ou seja, coração lento para reconhecer, coração lento para crer, coração duro para crer em tudo que os profetas disseram. Os profetas haviam dito que o Cristo deveria morrer. Os profetas haviam dito que ele deveria padecer, mas isso não encaixava para eles. O Cristo morrer, o Cristo ser morto, era necessário que ele morresse. Era necessário. E então ele entra com aqueles 2 discípulos na aldeia deles, e eles então o convidam a comer pão com eles, então ele parte o pão. E quando ele parte o pão, caem como que escamas dos seus olhos, e eles reconhecem que ele é Jesus. E aí então ele sai, continua, e os 2 falam um para o outro: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava, enquanto ele nos expunha as Escrituras? Ele é o Cristo que morreu e ressuscitou. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse, mas isso não encaixava na mente deles, não encaixava na mente dos discípulos. Eles foram compreender isso só depois que Jesus ressuscitou. Só depois de fato que eles o viram ressurreto é que eles foram enviados a anunciar que ele era o Cristo, que eles foram enviados a pregar, porque isso não encaixava na mente deles. Então essas coisas eram necessárias acontecer, era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no 3º dia ressuscitasse. Então a morte dele foi uma morte necessária, que nós vimos hoje pela manhã. Mas aí o texto continua nos ensinando um outro aspecto da morte dele. A morte do Senhor Jesus foi uma morte incompreensível para a mente humana. Por isso que os discípulos tinham dificuldade de entender. Por isso que eles não aceitavam uma morte incompreensível para a mente natural, para a mente do homem. É por isso que no versículo 22, Pedro demonstra isso, que ele não compreendia isso. Que ele não conseguia, alcançar isso. Então no versículo 22 está escrito: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Eles se assustaram com esta verdade, eles foram surpreendidos com este ensino do Senhor Jesus Cristo de que ele havia de morrer. Eles entenderam perfeitamente que ele edificaria a sua igreja, eles entenderam perfeitamente que ele era o Filho de Deus, eles entenderam perfeitamente que eles receberiam a chave do reino dos céus para tudo que ligar na terra ter sido ligado no céu e tudo que desligar na terra ter sido desligado nos céus. Isso tudo para eles era muito claro, eles entenderam isso, mas quando o Senhor Jesus faz menção da sua morte, isso eles não entendem, isso não encaixa para eles. Para isso, como a gente ouviu hoje de manhã, eles não disseram amém. Para isso, eles não aceitaram. Então, quando o Senhor Jesus faz aqui menção deste verbo aqui, faz menção aqui, melhor dizendo, aqui do que isso acontecer com ele, dessa situação pela qual ele passaria, que era ser morto. Quando ele usa isso aqui, a morte, quando ele faz menção à morte, isso foi estarrecedor para eles, isso foi assustador para eles, ao ponto de que ressurreição passasse despercebido. Eles ficaram tão presos que, o Senhor morrer, isso chocou tanto eles que, ao fazer menção à sua ressurreição, eles nem ouvem.
Eles não acreditam, eles não colocam o coração na ressurreição, eles ficam tão chocados com a morte, com a menção da morte dele, que ressurreição perde a importância para eles. Apesar de tudo aquilo que ele havia demonstrado, de todas as credenciais que ele tinha demonstrado a respeito do seu poder, ele mesmo havia ressuscitado mortos perante eles, mas eles não creem na ressurreição dele, eles não estão preparados para isso, seu coração é duro para compreender isso, e era isso que eles precisavam aprender. Então, quando ele faz menção à sua morte, Pedro o chama de lado e começa a reprová-lo. Meus irmãos, reprovar aqui não é um verbo forte que Mateus escolheu, não é, para fazer menção àquele fato. Reprovar aqui significa repreender, admoestar com severidade. Pedro chama o Senhor Jesus e começa a reprovar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus permite isso, né? Permite que Pedro tenha essa intimidade com ele, tenha este acesso a ele, ele dava essa liberdade para Pedro, e Pedro então o chama de lado e começa a reprová-lo, começa a repreendê-lo com severidade, por conta dele ter falado a respeito da sua morte. E nós mesmos temos a tendência a ler isso aqui, né? E aí nós repreendermos Pedro. A gente olha para isso aqui e fala, Pedro era terrível mesmo. Pedro, ele agia sem pensar. Pedro, a gente acha até que Pedro pecou aqui ao falar desse jeito aqui com o Senhor Jesus. Alguns acham até engraçado essa atitude de Pedro aqui, essa sua... aquelas pessoas que gostam de dividir em temperamentos, né? E fleumático, melancólico, sanguíneo, e o outro eu nem lembro. É que esses versículos não tem na Bíblia, irmãos, então eu tenho dificuldade de decorar versículo que não tem na Bíblia. Não é? Melancólico, fleumático, sanguíneo, e o outro eu não lembro. Oi? Como? Colérico. Vocês sabem esses versículos que não tem na Bíblia, né? Alguns dizem que Pedro era sanguíneo, ele era o que mais falava, ele era o agitado, ele era o temperamental, ele era o mesmo de sangue quente, né? Então Pedro, ele chama o Senhor Jesus do lado e começa a repreender o Senhor Jesus. Então a gente acha até graça naquilo que Pedro fez aqui. Mas o que nós não achamos e que nós nem sempre percebemos é que em algumas ocasiões nós agimos como Pedro. Nós queremos reprovar Deus. Nós queremos reprovar o Senhor. Quando o plano de Deus inclui situações, quando o plano de Deus para nós inclui situações que nós não queremos, nós repreendemos Deus. Nós também queremos chamar Deus à parte, de lado, e dizer para Ele, por que isso? Por que isso está acontecendo? Nós somos rápidos, como os discípulos, em aceitar a prosperidade, nós somos rápidos em aceitar a saúde, nós somos rápidos em aceitar o bem-estar, mas quando o Senhor propõe para nós um caminho que aponta o sofrimento, o caminho que aponta a dor, nós também temos a tendência em chamar o Senhor do lado e começar a repreender Ele. A gente faz isso sem perceber. A gente faz isso do nosso jeito. Como filhos de Deus, nós achamos que temos o direito a tudo o que é bom. Mas não estamos acostumados a um caminho proposto pelo Senhor que inclua sofrimento, que inclua dor, que inclua angústia. Quando Deus nos envia, meus irmãos, as duras provações, nós começamos a duvidar dos seus planos. Nós começamos a duvidar do seu amor. Às vezes chega ao ponto de nós fraquejarmos na fé. Quando o Senhor nos prova, quando o Senhor aponta para nós o caminho da cruz, às vezes a gente fica com dúvida, começa a duvidar do Evangelho. Irmãos, isso não é incomum. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra isso. O próprio João Batista foi o profeta que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que ele. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 11. Porque ele foi o único profeta que profetizou a vinda do Senhor Jesus e viu o Senhor Jesus. Todos os profetas profetizaram a respeito dele, desejaram vê-lo, mas não o viram. Por isso é que eles são apontados como aqueles que foram exemplos de fé para nós em Mateus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, perdão. João Batista foi considerado o maior entre os nascidos de mulher.
porque ele profetizou a respeito do Senhor e viu o Senhor Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ouviu a voz do céu, quando ele batizou o Senhor Jesus, ouviu a voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Veja que experiência que João Batista teve. Mas quando João Batista está preso, às portas da morte, ele vai literalmente, irmãos, dar a sua vida por conta daquilo que ele pregou, que ele acreditou. Ele é preso por Herodes e ele vai morrer. E naquele momento ali ele envia seus discípulos para perguntar para o Senhor Jesus se ele era de fato o Cristo ou se eles deveriam esperar outro. Algumas pessoas tentam amenizar João Batista aqui e falam que João Batista, na verdade, ele não estava preocupado com ele estava preocupado com os seus discípulos. Então ele manda os seus discípulos ir para Jesus, para que eles perguntem para o Senhor Jesus e o Senhor Jesus responda para eles e os seus discípulos tenham certeza de que ele de fato era o Cristo. E de forma que João Batista não tinha dúvida nenhuma. Irmãos, eu não acredito assim. Eu entendo que João Batista, naquele momento de angústia pela qual ele estava passando, ele duvidou. Porque os homens e mulheres na Bíblia são assim, como nós. Timóteo, um pastor escolhido pelo Senhor, um pastor enviado para cuidar da igreja de Éfeso, quando Paulo escreve a carta para ele, Paulo tem que reanimá-lo, especialmente a segunda carta. Reavives o dom de Deus que há em ti. Timóteo estava desanimado. Timóteo estava cheio de dúvidas. E Paulo escreve aquela carta para reforçá-lo, para cuidar dele, para pastoreá-lo, encorajá-lo. E Paulo fala para ele: não te envergonhes do evangelho do Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado que sou eu. Sabe o que estava acontecendo com Timóteo? Dúvidas, angústias, dor, fazem com que a gente desanime, com que a gente coloque em dúvida se tudo que nós estamos crendo de fato é verdade. Será que vale a pena? Asaf, que é possivelmente o autor do Salmo 73, passou por momentos na sua vida em que ele estava duvidando de tudo aquilo que ele cria. E ele escreve o Salmo 73, ele disse: Senhor, será que eu tenho corrido em vão? Será que tudo aquilo que eu fiz foi em vão? Porque eu olho para os homens, eles parecem que não têm sofrimento. Eu olho para os filhos dos homens, parece que eles são imortais, parece que a dor nunca chega para eles, e eu tenho andado com o Senhor, eu tenho procurado fazer a tua vontade, e a dor chega para mim, a angústia chega para mim, e ele está com dúvida, ele fala: será que eu corri em vão? Será que eu me esforcei inutilmente? Será que eu estou colocando a minha vida, estou colocando a minha confiança em algo que não vale a pena? É assim que ele escreve o Salmo 73. Mas aí no versículo seguinte ele vai dizer: Senhor, quando atinei para estas coisas, percebi que estava pecando contra ti, porque eu compreendi o fim dos homens. Eles são como uma grama, uma relva, que quando vem o sol e seca, este será o fim deles. Atinei para o fim deles, e eu sei que o meu fim não será esse. Posso estar sofrendo hoje, posso estar passando por angústia hoje, mas eu sei o que o Senhor tem guardado para mim, eu sei o que me espera. Jó passa por aquelas situações todas, e Jó vai dizer lá no capítulo 19, versículo 30, eu sei que o meu Redentor vive e que há de ressurgir no último dia. Paulo também teve dúvidas, o apóstolo Paulo teve dúvidas, o apóstolo Paulo passou por angústias. Paulo chega em Corinto, ele não quer nem pregar mais, ele está desanimado, e o Senhor Jesus aparece para ele numa noite lá na cidade de Corinto e diz para ele: não temas, Paulo. Quando o Senhor Jesus fala não temas, você acha que ele é uma frase de efeito apenas? O Senhor Jesus lê corações. Quando ele disse para Paulo não temas, Paulo estava com o coração cheio de temor, cheio de dúvidas. E o Senhor Jesus fala para ele: não temas, Paulo, fala e não te cales. Eis que eu tenho nessa cidade muito povo e ninguém ousará fazer-te mal. Fala, Paulo, não desanime, continue pregando. Então os homens e mulheres na Bíblia, irmãos, Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no final, no capítulo 16, ele cita cerca de 40 pessoas que ele conhecia na cidade de Roma. 40 pessoas. E quando ele vai para Roma, ele é preso lá em Roma, ele vai dizer lá no finalzinho de 2 Timóteo, ninguém esteve comigo. Ninguém. E ele cita somente um homem, Onésimo, que procurou ele na cidade de Roma até encontrá-lo
para dar um pouco de alívio para ele com a sua companhia. Mas os irmãos não estavam com ele. Sabe por que os irmãos, nós chegamos a essa conclusão? Paulo diz assim: ninguém se associou comigo. Aqueles irmãos eram crentes, mas ficaram com dúvida, medo, deixaram Paulo sozinho. Na minha defesa do evangelho, ninguém esteve comigo, Paulo falou. Sabe quem estava com ele? Lucas e Onésimo. Eram os que estavam com ele. Então, quando Deus nos envia situações difíceis, a gente tem dúvida, a gente começa a fraquejar na fé e às vezes a questionar Deus, questionar o seu amor, questionar os seus propósitos. A morte do Senhor Jesus não se ajustava aos planos e à vontade de Pedro. Pedro tinha seus planos estabelecidos no seu coração. Ele tinha sua expectativa. E quando o Senhor Jesus faz menção à morte, isso não se ajustava nos planos dele. Agora, Pedro, meus irmãos, ele amava Jesus. Pedro dependia de Jesus. Quando Jesus tem aquele encontro com o jovem rico, quando o jovem rico sai embora sem salvação e Jesus então faz aquela afirmação: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos falam: Senhor, sendo assim, quem poderá ser salvo? Aí Jesus diz: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí Pedro vai dizer: Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E aí Jesus vai dizer: Pedro, não há ninguém que tenha deixado casa, pai, irmãos, irmãs, filhos e filhas, terras por amor de mim, que não receberá 100 vezes mais, tanto nessa vida e no futuro, a vida eterna. Jesus fala isso para Pedro. Sabe o que Pedro estava dizendo? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, nós dependemos do Senhor, a nossa vida agora está nas tuas mãos. Eles dependiam do Senhor Jesus para comer, eles dependiam do Senhor Jesus para pagar seus impostos. Lembra que o Senhor Jesus manda aí Pedro lá no mar da Galileia, lançar o anzol, pegar o peixe, e tinha uma moeda lá na boca do peixe, e o Senhor Jesus fala: paga a tua parte do imposto e paga a minha. Eles dependiam do Senhor Jesus para tudo, eles tinham largado tudo por causa do Senhor Jesus, e agora o Senhor Jesus vem e diz que vai morrer? Então isso não se encaixava. Quando Pedro ouve a respeito da morte do Senhor Jesus, ele não compreende. E então ele, num momento até de ira, ele começa a reprovar o Senhor Jesus. Ele começa a repreender o Senhor Jesus, porque ele coloca a sua vontade, os seus planos, acima dos planos de Deus, acima daquilo que era necessário. Pedro não podia compreender que o Messias, o Senhor Jesus, sofreria, seria humilhado e morreria. Isso não se encaixava na mente dele, ele não entendeu os propósitos de Deus, e por isso que ele age da forma como ele age. Agora, o argumento de Pedro aqui, irmãos, é um argumento absolutamente natural para o homem, é um argumento humanista. Pedro, na verdade, ele usa de uma espécie de hebraísmo aqui, quando ele fala assim: Senhor, quando ele reprova o Senhor Jesus e diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. É como se ele estivesse dizendo que Deus não permita isso, que Deus proíba isso, que Deus não deixe isso acontecer, que Deus tenha misericórdia de você, tenha compaixão de ti mesmo. É isso que significa. É o mesmo que dizer hoje para uma pessoa, quando ela fala assim a respeito de si mesma, e nós então digamos para ela: não seja assim tão pessimista a seu próprio respeito. Tenha amor por sua própria vida. Tenha amor por ti mesmo. Por que a tua autoestima está tão baixa assim? Não é? Por que o teu astral está tão baixo? Agora fui um pouco mais para trás, né, irmãos? Já não usam mais essa expressão, o teu astral está baixo, né? Mas é o que as pessoas falam, né? Levanta esse astral, tua autoestima, né? Tenha amor por si mesmo, né? E quando eu saio assim, meus irmãos já sabem disso, quando eu saio assim, eu gosto de ligar o rádio para ouvir as rádios da região, né? Aí outro dia eu estava numa viagem assim, aí eu tinha acabado de almoçar, deitei um pouquinho, liguei o rádio assim, e aí eu estava assim, dando aquele cochilo gostoso depois do almoço, né? Aquele cochilo gostoso assim, o locutor do rádio fala assim: você tem que gostar de si mesmo. Eu perdi o sono na hora, pessoal. O sono depois do almoço é tão leve, né? Qualquer coisinha faz com que ele fuja. Eu já perdi o sono. O que ele está falando aí? Aí ele fala: você tem que gostar de si mesmo. Porque você não pode fazer nada na sua vida se você não gostar de si mesmo. Tudo começa com o amor que você tem que ter por si mesmo. Na verdade, era o que Pedro estava dizendo para o Senhor Jesus.
O senhor perdeu o amor pela própria vida? O senhor não tem amor por si mesmo? Pedro aqui, irmãos, estava dando o conselho humano para o Senhor Jesus. Tem compaixão de ti mesmo. E aqui nós vemos que as ideias humanas não se ajustam com as ideias do Senhor, com os pensamentos de Deus. Pedro, ele afirma para o Senhor Jesus: Senhor, isso nunca vai te acontecer. Olha que situação, irmãos. Pedro estava sendo sincero. Pedro não estava sendo dissimulado aqui. Ele não estava mentindo aqui, ele estava revelando de fato o que tinha no seu coração, de uma forma sincera. Então ele afirma para o Senhor Jesus que isso nunca ia acontecer com ele. Agora, ele estava afirmando que nunca ia acontecer aquilo que o Senhor Jesus acabou de dizer que era imprescindível que acontecesse. Percebe aqui o antagonismo? Percebe aqui a diferença, o contraste entre os pensamentos dos homens e os pensamentos de Deus? Percebe? Jesus tinha acabado de dizer que aquilo era imprescindível, é necessário. E a gente ouviu hoje de manhã a palavra necessária ali, uma palavrinha pequenininha na língua grega de 3 letras, mas que quando ela aparece, ela significa algo que é imprescindível que aconteça, que o resultado que você busca não é alcançado se aquilo não acontecer. É a palavra que o Senhor Jesus usa para Nicodemos, lá em João capítulo 3. É necessário que você nasça de novo para ter o reino dos céus. É necessário que você nasça do alto para você herdar o reino dos céus. Se você não nascer de novo, não tem como ir para o reino dos céus. Essa palavrinha, quando ela aparece, ela tem um peso. E o Senhor Jesus tinha acabado de dizer: é necessário que eu vá para Jerusalém, sofra muitas coisas, morra e ao 3º dia ressuscite. E Pedro aparece dizendo: isso nunca vai te acontecer. Como pode o plano de Deus, a vontade do Senhor, aquilo que é necessário para a nossa salvação, Pedro na sua sinceridade, mas também no seu humanismo, nas suas ideias próprias, baseadas nas ideias dos homens, ele afirma: isso nunca vai te acontecer. Nós temos aqui um contraste. Nós temos aqui 2 ideias absolutamente contrárias. Pedro não aceitou, não compreendeu, Pedro rejeitou o único meio pelo qual pode haver a salvação. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo aqui o que o texto está nos mostrando aqui? Pedro, ele não aceitou, ele rejeitou o único meio pelo qual pode haver a salvação. Sabe o que a gente vê aqui? Aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os judeus, era um escândalo para os judeus, e Pedro aqui se escandaliza com essa verdade, ele se escandaliza com a morte, ele ainda não tinha compreendido o evangelho, na sua amplitude, ele não tinha, por isso que eles não podiam falar do Cristo ainda, por isso que eles não podiam dizer a ninguém que ele era o Cristo, porque eles não tinham entendido, Pedro ainda não tinha compreendido a mensagem da cruz. Meus irmãos, quantas coisas o Senhor nosso Deus faz e que nós também não compreendemos. E aí a gente fica daquela forma, não é? Cheios de dúvidas e até irados com Deus. Nós dizemos a Deus que nós queremos ver a igreja sendo edificada. Nós só não aceitamos que isto inclua algum tipo de provação para nós. Pedro queria ver a igreja sendo edificada, ele só não aceitou que aquilo que deveria ser por aquele meio, né? A morte, o sofrimento do Senhor Jesus. Então, quando os planos de Deus incluem provações para nós, nós também os chamamos de lado. E como que a gente faz isso? Como que nós fazemos isso? Sabe como nós fazemos isso? Quando nós ficamos irados. Quando nós ficamos irados com os planos de Deus, quando os planos de Deus não atendem às nossas expectativas. Nós fazemos isso através da nossa murmuração. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo para Deus: o Senhor errou, isso não está certo, isso não deveria ter acontecido. Nós fazemos isso com a nossa indisposição de perdoar quando somos ofendidos. Nós estamos dizendo: isso aqui está errado e eu não aceito isso aqui. Nós fazemos isso quando nós nos ressentimos do mal. Nós queremos dizer que o Senhor errou. Então a morte do Senhor Jesus, ela foi incompreensível para Pedro. Assim como Pedro precisou da revelação de Deus para compreender que Jesus era o Cristo, ele também precisava da revelação de Deus para compreender que o Senhor Jesus era necessário que ele morresse. Nós não compreenderíamos o Evangelho se o Senhor não nos ajudasse.
Porque a palavra da cruz é loucura, irmãos. Ela não se encaixa na mente humana. Não se encaixa. A própria essência do Evangelho é a morte do Senhor Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer: eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Esta é a minha mensagem, sobre isso que eu vou falar. Eu não quero saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Paulo tomou essa decisão. Aliás, em outro lugar ele vai dizer assim: longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. A única coisa de que eu quero me gloriar é na cruz do meu Salvador. Então ele entendeu isso. E é exatamente isso, irmãos, a morte do Senhor que faz a mensagem da cruz ser uma loucura, um escândalo para o mundo. Agora a gente vê assim, sabe, irmãos, mas o mundo não se escandaliza hoje com o fato de que o Senhor Jesus morreu. Eu me lembro, irmãos, assim, que o meu pai gostava muito de uma música. Meu pai e meus irmãos mais velhos, eles gostavam muito de uma música antiga. Talvez aí o pessoal aí das rádios aí que ouvia muito AM vai lembrar. Mas tinha uma música que contava uma história de um grupo de boiadeiros conduzindo uma boiada, dá a entender que é na região do Mato Grosso. E aí eles precisam atravessar um rio que é cheio de piranhas. E como que eles vão atravessar aquele rio cheio de piranhas com o gado? Então eles escolhiam um boi mais velho, que já não tinha tanto valor. Eles mandavam que esse boi fosse lançado na água, antes dos outros. E aí quando aquele boi era lançado na água, então eles feriam ele para exalar o cheiro do sangue, e então as piranhas iam todas naquele boi, e enquanto elas estavam ali devorando aquele boi, então eles passavam a boiada pelo outro lado, para que as piranhas não atacassem a boiada. E aí conta-se aquela história, né, que um boiadeiro novo fica escandalizado com isso. Fala: como é que pode sacrificar esse boi? E aí o boiadeiro mais experiente fala assim: meu filho, não se preocupe, porque Jesus também morreu para salvar a humanidade. E todo mundo gostava da música. Faz sucesso aí, não é? Entre as pessoas, e todo mundo não se escandaliza com a morte do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque não é isso que é a morte de Jesus. Tem implicações na morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus nos afeta, e quando a gente entende isso, causa escândalo. Então não é só dizer que o Senhor Jesus morreu para salvar a humanidade, é o que significa o fato dele ter que morrer, que a morte dele foi necessária. É isso que causa escândalo. Você dizer para alguém que Jesus morreu porque ele é culpado, que ele é o culpado da morte do Senhor. Fala isso para você ver se as pessoas não se escandalizam. Alguém disse, irmãos, eu estava lendo um livro, o autor estava dizendo assim, que o Evangelho, ele não é uma filosofia. O mundo gosta de filosofia, irmãos. Fala de filosofia, as pessoas gostam. Você já viu alguém ofendido? Rapaz, eu odeio esse Sócrates. Eu odeio esse Platão. A gente nem sabe o que eles disseram. Eu não entendo muito de filosofia, confesso, não é? Mas a gente nem sabe muito bem, mas a gente não vê alguém falando assim: esse camarada não deveria ter existido, esse camarada, Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo. As filosofias, o mundo gosta, né? E se tem alguém que entende de filosofia, as pessoas até respeitam. Ele entende, ele manja do traçado, né? Ele entende, ninguém se escandaliza com filosofias. Por isso que o Evangelho não é uma filosofia, ele é um fato. É um fato. Jesus é o Filho de Deus que nasceu numa manjedoura em Belém através de uma virgem. Foi criado na cidade de Nazaré. Seu pai era um carpinteiro. Ele era de uma família pobre na cidade de Nazaré. E ele viveu uma vida perfeita e nós o matamos. Porque nós não queríamos saber de Deus. O matamos, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Isso é fato, não é filosofia. Isso é verdade. E isso causa escândalo. Então você imagina o apóstolo Paulo chegando lá na cidade de Roma, e falando: eu vou anunciar para vocês o Salvador. Então fala para nós, quem é o Salvador? É um carpinteiro lá de Nazaré, que viveu uma vida perfeita, foi crucificado por vocês mesmos romanos, lá na cidade de Jerusalém, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Rapaz, você está maluco? Vai contar outra história. Escândalo, escândalo. A mensagem da cruz nunca ela encontra guarida no coração natural, e Pedro estava mostrando um coração natural aqui. É por isso que ele repreende o Senhor Jesus. É como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus.
porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, com a mensagem da cruz, ela traz culpa para o homem, ela traz culpa. Eu vi outro dia, alguns anos atrás, eu comecei a pensar, falei assim, a gente fala alguns anos atrás, a gente costuma falar alguns anos, irmãos, eu já posso dizer, algumas décadas atrás. Um cantor dando uma entrevista, e não sei por que aconteceu, mas naquela altura ele cita a cruz de Cristo. Na resposta que ele estava dando ao seu entrevistador, ele cita a cruz de Cristo. Sabe o que ele diz? Ele diz, nós precisamos tirar o Cristo da cruz, porque o Cristo na cruz transmite muita culpa para nós. Eu falei, ele deve ter ouvido isso em algum lugar. Porque de fato é isso que causa escândalo para o homem, que é inaceitável para o homem. Mas era uma morte necessária, porém não se ajustava com os planos de Pedro. Pedro não compreendeu essa mensagem, ele não compreendeu esta verdade da palavra do Senhor. Pedro, ele queria um reino, mas ele queria um reino sem arrependimento e sem reconhecimento de culpa. Pedro, ele queria uma glória, mas que não passasse pela morte. Ele queria a glória sem a morte, ele não estava disposto a morrer para si mesmo. É por isso que Paulo ele escreve que quando nós nos arrependemos e cremos em Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Sempre foi assim, irmãos. A glória vem depois do sofrimento. Pedro queria a glória que não passasse pelo sofrimento. É por isso que ele não aceita quando Jesus fala a respeito do seu sofrimento e da sua morte. Pedro queria glória sem sofrimento, mas a Bíblia nos ensina, nós seremos glorificados, mas não sem antes passar pelo sofrimento. O Evangelho aponta um caminho difícil, um caminho de sofrimento. É por isso que a morte de Jesus ela é incompreensível para a mente humana, porque ela implica na culpa do homem diante de Deus, e ela implica no fato de que o homem que crê em Jesus Cristo, ele também deve morrer para si mesmo dia após dia, que é o que o Senhor Jesus passa a dizer a partir do versículo 24 desta passagem. Então a morte do Senhor Jesus, ela é incompreensível para a mente humana. Uma morte necessária, uma morte incompreensível. Mas também a morte do Senhor Jesus Cristo, ela revela uma outra coisa, irmãos. Eu gostaria de desembrulhar aqui para nós. A morte do Senhor Jesus Cristo, ela revelou que sinceridade não é suficiente para agradar a Deus. A morte do Senhor Jesus revelou que sinceridade não é suficiente para agradar a Deus. Quando Pedro diz, Senhor, isso de modo algum te acontecerá, o texto nos diz no versículo 23 que Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus foi duro com Pedro aqui. Esse evento aqui deve ter ficado na memória de Pedro, deve ter marcado o seu coração, porque Jesus tinha acabado de dizer para ele que ele era um bem-aventurado por tudo aquilo que ele tinha dito a respeito do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há poucos instantes atrás, ele era um bem-aventurado e agora ele é uma pedra de tropeço para o Senhor Jesus. Que mudança radical. Alguns instantes atrás ele tinha sido louvado pelo Senhor Jesus Cristo, você é um bem-aventurado, Pedro, mas agora ele está dizendo para Pedro, tu para mim és uma pedra de tropeço. Agora você consegue lembrar como o Senhor Jesus disse que ele era um bem-aventurado? Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora ele é pedra de tropeço. Novamente aparece o nome dele aqui, que significa uma pedra, uma pedrinha. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. As pessoas, irmãos, têm dificuldade de conceber o Senhor Jesus como uma pessoa que fala assim com alguém. Mas foi assim que ele falou com Pedro. Olhando superficialmente aqui para a atitude de Pedro, parece ser uma atitude aceitável, não é? Parece ser um ato de profundo amor pelo Senhor Jesus. Pedro demonstrou compaixão aqui por seu mestre, por seu grande amigo. A atitude de Pedro aqui parece ser uma atitude honrável.
cheia de honra, não é? Ele não desejava ver o seu mestre sofrendo, muito menos o seu mestre morrer. Dá a ideia de que Pedro estava de fato sendo sincero aqui na sua expressão de amor e preocupação com o Senhor Jesus Cristo. A morte do seu Senhor ele não podia suportar. Não é? Ele tinha deixado tudo para seguir o Senhor Jesus. E estavam dependendo do Senhor Jesus Cristo. Então parecia que eles tinham motivos justos para desejar que o Senhor Jesus não morresse. Pedro estava sendo sincero, mas errado. Errado. Jesus olhou para os olhos de Pedro e o repreendeu. Voltando-se, disse para Pedro: arreda, Satanás, porque és para mim uma pedra de tropeço. Jesus não deixou Pedro nem terminar de falar. Quando Pedro começou a falar aquilo, ele foi interrompido pelo Senhor Jesus e repreendido pelo Senhor Jesus. Jesus afirmou que Pedro estava trabalhando a favor de Satanás e não a favor de Deus, naquele momento. Naquela atitude de tentar impedir o Senhor Jesus de ir para a cruz, Pedro estava atendendo aos propósitos de Satanás. O mesmo homem que tinha feito aquela declaração gloriosa a respeito do Senhor Jesus Cristo, dele ser o Cristo, agora estava trabalhando para o adversário do Senhor Jesus Cristo. Agora estava do lado do adversário. Então Jesus afirmou que Pedro estava sendo a boca de Satanás naquele momento ali. Quando Jesus foi tentado por Satanás, irmãos, lá no deserto, né, como nos diz Mateus capítulo 4, no versículo 10, o Senhor Jesus repreende Satanás de uma forma muito parecida com a qual ele repreende Pedro aqui. Lá no versículo 10 de Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus diz para Satanás: retira-te, Satanás, retira-te. Lucas vai dizer que Satanás se retirou até a ocasião oportuna. E aqui Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás. Pedro, apesar de ser sincero, ele estava se associando a Satanás e não a Deus. Sabe por quê? Como isso funcionou, irmãos? Porque Satanás, ele sempre oferece um caminho mais fácil. Satanás sempre oferece um atalho. E ele disse para Jesus que ele daria o mundo inteiro para Jesus, sem necessidade de Jesus passar pela cruz. Ele levou Jesus a um alto monte e mostrou para o Senhor Jesus todos os reinos da terra e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você não precisa passar pela cruz para ter tudo isso, porque ele sabia que Jesus teria tudo aquilo. O Salmo 2, Deus fala para o seu filho, ele diz para o ungido, ele diz para o próprio Senhor Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança. Só que ele ia ter isso por meio da cruz, pelo caminho da cruz. Satanás leva o Senhor Jesus num alto monte, mostra os reinos da terra para ele e disse: tudo isso te darei e você nem precisa passar pela cruz, basta você me adorar. Esse é o método de Satanás. A glória sem o sofrimento, atalhos, caminhos largos. Ele sempre aponta isso para nós. Foi o que Pedro estava oferecendo para o Senhor Jesus. Ele estava dizendo para o Senhor Jesus: não, Senhor, isso nunca te acontecerá. O Senhor pode ter a glória do teu reino sem a cruz. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Então Pedro, ele chama o Senhor Jesus do lado e oferece isso para o Senhor, e ele obtém como resposta uma palavra dura do Senhor Jesus, chamando ele de o próprio Satanás. Porque as ideias de Satanás, irmãos, elas sempre são assim. Satanás, ele sempre vai oferecer para você um caminho fácil de que você consiga os seus objetivos sem pagar o preço. Ele sempre vai fazer isso. Agora, irmãos, percebam aqui o que estava acontecendo. As ideias de Satanás aparecem no meio dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Elas surgem no meio dos discípulos. E nem foi com Judas. Foi com Pedro, que era o líder deles. Elas aparecem ali. Mesmo sendo Jesus o mestre deles, mesmo eles estando com Jesus há 2 anos e meio, tendo ouvido os seus ensinamentos, tendo visto os seus exemplos,
tendo aprendido tudo o que eles aprenderam com o Senhor Jesus, tendo visto todos os milagres que eles viram, as ideias de Satanás se manifestaram no meio dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Isso demonstra, irmãos, o quanto Satanás tem falado no meio da igreja do Senhor Jesus. O quanto ele fala. Por falta, muitas vezes, de humildade, de confiança no Senhor, submissão à sua palavra, a igreja dá lugar a Satanás. É por isso que até tem um mandamento desse na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Satanás pode falar no nosso meio. Por vezes, irmãos, crentes podem apresentar as suas ideias para a igreja, que parecem ideias tão cheias de amor, parecem ideias tão cheias de sinceridade, parecem ideias, irmãos, que de fato vão fazer o bem às pessoas, proteger as pessoas, mas são ideias de Satanás. São ideias de Satanás que tentam eliminar o sofrimento do Evangelho, o sofrimento, a cruz do Evangelho. São ideias que mexem com as bases doutrinárias da igreja, com aquilo que sustenta a própria igreja. Em Atos capítulo 5, o próprio Pedro vai repreender Ananias. Vai repreender Ananias, porque Ananias deixou que Satanás enchesse o seu coração. Ele repreende Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias era um membro da igreja. Ele era um membro da igreja lá em Jerusalém. E Satanás encheu o seu coração. O mesmo que aconteceu com Pedro, irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós. O mesmo que aconteceu com Ananias pode acontecer com qualquer um de nós. Satanás pode falar no nosso meio e nós não percebermos. Satanás pode estar falando, por meio de ideias que parecem belas, parecem de proteção, parecem de fato fazer o bem. Isso aqui demonstra, irmãos, para nós, o quão diferente os homens são de Deus e o quanto nós precisamos ser transformados. Isso demonstra que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, ele se tornou mais parecido com Satanás do que com Deus. Não é sem motivo que em João capítulo 8, versículo 44, Jesus olha para os seus opositores naquela ocasião e diz para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Jesus não estava dizendo que eles foram gerados por Satanás, mas estava dizendo que eles se associavam, as ideias deles eram ideias mais parecidas com Satanás do que com Deus, ao ponto de Jesus dizer: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Satanás não queria a crucificação. Se tinha alguém que não queria que Jesus fosse para a cruz, era Satanás, porque ele sabia que a crucificação era a sua própria derrota. Era na cruz que Jesus pisaria a cabeça dele, como foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Era na cruz que ele seria derrotado, então ele não queria que Jesus fosse para a cruz. Por isso Jesus vai dizer em João capítulo 12, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. É por isso que Satanás, ele tenta evitar a crucificação, ele tenta evitar que Jesus vá para a cruz, lá na tentação, em Mateus capítulo 4, no deserto. Ele usa Pilatos para tentar impedir que Jesus vá para a cruz. Quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, você lembra o que Pilatos fala para Jesus em João capítulo 18? Pilatos olha para o Senhor Jesus e fala assim: rapaz, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? E eu estou até querendo te soltar. Sabe, é como se Pilatos estivesse dizendo para Jesus: por que você é tão intransigente, rapaz? Por que você não desiste dessas suas ideias? Eu posso te soltar. Você não precisa morrer na cruz, eu tenho poder para te soltar. Eu não vi você em crime algum. Eu posso te soltar. E aí Jesus olha para ele e disse: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. E Pilatos teve que enviar ele para a cruz, porque ele tinha que morrer. Então, quem é que estava sendo usado por Satanás ali? Aquela multidão que estava olhando para Jesus e respondendo para Pilatos: crucifica-o, 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 e o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou Pilatos, que estava dizendo: eu não vejo neste homem crime algum. Quem é que estava sendo usado por Satanás?
Era Pilatos, irmãos. O povo não estava sendo usado por Satanás. O povo estava fazendo aquilo por causa do seu próprio pecado, por causa do seu ódio. O povo não estava sendo instigado por Satanás, era o pecado deles. Quem estava sendo instigado por Satanás era Pilatos, que tentou impedir que Jesus fosse para a cruz. E agora aqui, veja o que Pedro está fazendo. Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus diz, arreda-te, Satanás. Porque Pedro estava se associando aos planos de Satanás. Meus irmãos, o que nós precisamos fazer para trabalhar por Satanás? O que a gente precisa fazer? Não precisamos de grandes esforços para trabalhar a favor de Satanás, para nos aliarmos aos seus propósitos. Nós não precisamos ter temor, nós não precisamos de esforço, nós não precisamos estudar a Bíblia, nós não precisamos orar. Não há grandes esforços a serem feitos para que nos associemos aos planos de Satanás. Basta que sejamos nós mesmos. Basta que sejamos nós mesmos. Pedro foi sincero. Ele não estava sendo falso, ele não estava dissimulando, ele não estava mentindo. O que ele disse era verdade. Ele não queria o sofrimento de Jesus. Ele não queria a morte de Jesus. Mas em sua sinceridade, ele foi severamente repreendido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi impedido daquelas suas ideias pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a pensar o quanto Satanás fala, o quanto ele tem voz no meio do povo de Deus. A sinceridade não nos protege de ficarmos contra Deus. A sinceridade não é suficiente, irmãos, para que nós agrademos a Deus. É necessário que neguemos os nossos desejos e atendamos aos desejos de Deus. E é por isso que a morte do Senhor Jesus, ela demonstra esse contraste entre o homem e Deus. Por isso que Jesus termina aqui, não é, a sua repreensão a Pedro dizendo assim, você não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. As coisas que estavam na mente de Pedro não eram de Deus, mas eram as coisas dos homens. As coisas que os homens pensam. É por isso que a salvação, meus irmãos, a salvação, ela não é uma pequena reforma na vida da pessoa. A salvação é uma transformação. A pessoa precisa ser transformada. É uma nova vida sendo criada por Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. É por isso que ele vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É por isso que ele vai dizer no capítulo 4 de Efésios, versículo 23, que nós que somos salvos devemos nos revestir do novo homem, e nós devemos mudar o nosso entendimento, renovar o espírito do nosso entendimento, nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja, a Bíblia usa essa palavra criação, porque quando você foi salvo, você foi criado, você nasceu de novo. Crente, irmãos, não é alguém que melhorou. O fulano melhorou, né? Crente não é alguém que melhorou, crente é uma pessoa que nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. É por isso que Isaías capítulo 55, Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, para Pedro trabalhar por Satanás, bastou Pedro pensar como os homens. Por isso que a gente tem que entender, irmãos, essa é uma dificuldade, é uma luta para nós o tempo todo, Senhor, que não pensemos como o mundo. Tem coisas que são populares no mundo, são ideias lógicas para o mundo, são coisas que o mundo aceita, o mundo entende, e aí a igreja pega aquilo e aplica para dentro dela, e está pensando como os homens, do jeito dos homens, coisas que parecem ser lógicas. Eu quero dar um testemunho aqui, irmãos, pessoal. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, os irmãos mais antigos vão se lembrar disso. Quando nós compramos esse prédio aqui,
nós começamos a usar esse prédio aqui para fazer aniversário aqui dentro. Lembra? A gente fazia aniversário aqui dentro. E a ideia era essa, usar para os irmãos mesmo, né, usufruir disso aqui. Só que a gente começou a ter problema. Porque a gente estava fazendo festa aqui dentro e aí, às vezes, não limpava direito, fazia festa no sábado à noite, chegava para o domingo de manhã aqui para a IBD, não estava limpo direito, tinha comida na cozinha e banheiro não estavam limpos. A gente começou a ter um problema. E aí, o que eu fiz? Tive uma excelente ideia dos homens. Dos homens. Escrevi um manual de como usar o prédio da igreja. Escrevi. Irmãos, e quando eu li, eu confesso para os irmãos, tem que confessar para vergonha própria. Quando eu falei, arrebentei nesse negócio aqui. Que coisa bem feita que eu fiz. Não verbalizei, não, irmãos, daqui para fora, mas daqui para dentro eu verbalizei. Falei, puxa, ficou muito claro isso aqui. Vai acabar o nosso problema na igreja. Vai acabar. E aí levei para uma reunião que a gente tinha. E tinha uma reunião de diáconos da igreja. Falei, irmãos, a gente está tendo problema lá na igreja, e eu escrevi isso aqui, é o manual de como usar o prédio da igreja. E levei. E achei que estava arrebentando. Aí Deus, na sua bondade, no seu amor, levantou alguém na reunião e falou assim, pastor, nós estamos transformando a igreja num salão de festa? Do jeito que o mundo faz? Nós somos igreja. E aí nós estamos agora reconhecendo que lá é um salão de festa, como o mundo, do jeito que o mundo faz. Mas aí eu fui pegando, eu fui murchando na minha cadeira. Eu não lembro se eu fiz isso, mas devia ter feito. Fui amassando o papel. Vontade de rasgar o papel, que eu tinha escrito com tanto capricho, que no meu conceito tinha arrebentado. Arrebentei agora. Tem uma outra expressão que o pessoal usa aí, né? Que quando faz uma coisa assim, né? Fala, deitei. Os jovens falam, deitei aqui agora. Que aba feia agora. E aí eu falei assim, puxa, é verdade. Nós somos igreja. Não que nós não possamos ter regras de uso, irmãos, mas você percebe o que é pensar como os homens? Igreja é para a gente aprender. Não é para eu ter o atalho de não querer ter o trabalho, a morte do eu, para ensinar um irmão a usar o prédio da igreja, a usar a cozinha da igreja, a usar o banheiro da igreja. Eu não queria ter esse trabalho, depois que eu fui entender isso. Então eu ouvi Satanás. Cria um manualzinho, irmão, pastor, pode fazer a festa do meu filho na igreja? Pode, a regra está aqui, ó. Não tem trabalho nenhum de ensinar ele. Não preciso ter esse desgaste. Não preciso morrer para mim mesmo, para dizer, meu irmão, você usou a igreja lá, mas você não limpou direito, irmão. Tem que limpar direito. Tem que saber usar a cozinha, tem que saber usar o banheiro. Você percebe que isso faz com que eu tenha que morrer para mim mesmo? Só que o que eu disse para mim mesmo? Tenha compaixão de ti mesmo. Isso nunca te acontecerá. Escreve um manualzinho e proteja-se disso. Você percebe como as ideias do mundo elas são sutis, irmãos? E eu louvo a Deus por ter levantado o irmão naquela reunião para me repreender. Murchei e agradeci o Senhor, porque me livrou de ideias do mundo. Igreja é igreja, irmãos. Não é o mundo. Não usamos os meios do mundo para resolver os nossos problemas. Nós temos um Deus. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, não há sábios entre vós que possam vos instruir, e vocês precisam passar por essa vergonha de usar os métodos do mundo. Por isso que Jesus foi duro com Pedro. Arreda-te, Satanás, porque você está pensando como os homens, você não está pensando como Deus. E o que nós temos que ter? Os pensamentos do Senhor. Não é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo. Para nós é tudo diferente, irmãos. Nós podemos até fazer coisas que o mundo faz, mas tem que ser diferente. Diferente. E esse diálogo, essa conversa do Senhor Jesus aqui com Pedro nos faz pensar estas coisas, de como nós precisamos ser transformados, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. As ideias do mundo se apresentam sutis e nós precisamos enxergar. E Deus cuida de nós
cuide de nós, para que nós não fiquemos vendidos a essas ideias. Você acredita nisso? Você crê nisso? Glória a Deus por sua palavra. Vamos.